Olá, eu sou Bruno Rafael e nesse canal a gente fala de livros. Hoje nós vamos falar sobre 5 livros que eu gosto, são muito bons, só que os personagens principais me dão nos nervos. São personagens principais que me deixam extremamente desconfortável. Não porque eles são maus ou absolutamente maus, mas por falta de alguma coisa moral neles, ou até mesmo a moral. O primeiro que vamos falar aqui é de Viagem ao Centro da Terra. O professor, que é o que elabora a viagem, poderia ser o personagem principal, mas a história é narrada pelo sobrinho dele, o Axel, ou Axel, não sei, o nome não é inglês, então eu não sei como é que se pronuncia o nome que o Victor Hugo pôs para ele. O Axel ele narra a história do início ao fim, mas é um homenzinho sem pulso, sem opinião própria, enquanto o tio dele é completamente diferente, até demais. O tio dele é obcecado por essa viagem, faz de tudo. Ele faz até faz todo mundo na casa fazer uma greve de fome, até ele descobrir o que significa o achado com a inscrição que ele não conseguia decifrar para achar o caminho para fazer a viagem. E o sobrinho dele é, é desmotivado demais. Se não fosse pela sua noiva que fala, não, meu querido, vai na viagem, vamos. Quando você voltar, a gente casa. Mas você tem que ir nessa viagem com seu tio, pelo amor de Deus, seja homem. Ela não fala com essas palavras, mas é praticamente assim. Então ele é um personagem que me desagrada justamente por isso. Enquanto o tio dele é virado das ideias para querer desenrolar tudo, fazer tudo, o sobrinho dele toda hora tá reclamando, ai meu Deus, por que que eu vim? Por que que eu tô aqui? Por que que eu isso? Por que que aquilo? Tal. É reclamando a obra inteira. Eu, se eu tivesse lá, eu dava uns tapas na orelha dele. O segundo livro é A Morte de Ivan Illich. Sim, eu entendo que o autor botou o cara justamente para a gente refletir sobre tudo que ele faz. Ele leva uma vida razoavelmente bem, ele é juiz, a história se passa na Rússia do século XIX, né? E ele tem uma vida financeiramente boa, só que é vazia de tudo, sabe? Não tem essas pessoas que têm a vida facilitada para tudo, mas tudo para ele tá ruim e ele não consegue se dar bem com a esposa dele, com os filhos dele e as amizades dele são super superficiais e ele vai, depois que ele pega uma doença, ele vai tentando tratar essa doença e só vai piorando, piorando, e ele sentindo dor e ele é um cara. Eu sei que o autor botou justamente pra gente refletir as nossas vidas, só que pense, tem hora que você dá uma vontade de dar uns catiripapo nesse cara, bicho. Tem uma hora que eu acho super interessante que vira e mexe a gente vê pessoas agindo dessa forma. Que o personagem principal, ele é juiz, né? Ele fala com as pessoas mais simples e humildes. Ele fala, não, eu falo com elas para elas saberem como eu sou benevolente. Não porque é de coração dele, vem do coração dele, ou por ele ser uma pessoa boa, mas pela o excesso de arrogância dele. Ele tenta ser bom com as pessoas para mostrar que ele é tão superior que pode ser até falar com pessoas de classes mais baixas, por assim dizer. Albert Camus, outro personagem que foi criado nesse livro aqui, O Estrangeiro, que foi criado para fazer a gente mesmo assim querer dar um sacode no cidadão. O personagem principal, ele é aquele cara que faz um negócio de deixa a vida me levar, tudo que ele faz é meio sem propósito. Ele se envolve em cada coisa assim
por besteira, por tolice ou falta total de noção ou de moral. Ele, ele não pesa nenhuma das coisas que ele vai fazer. Se o cara chama ele para fazer uma coisa, ele, mesmo ele sabendo que é errado, ele vai, porque tanto faz. Então esse tipo de personagem me incomoda demais. Eu sei, o autor fez ele para ser assim, para a gente pensar realmente. O Albert Camus ele escreve muito bem, o livro é maravilhoso, mas ele provoca muita gente com esse personagem, viu? Ele, o Albert Camus é danado, esse cara. Esse também é do Franz Kafka. Franz Kafka. O processo tem o personagem principal, que ele chama de K. Ai, meu Deus, mas que homem chato, cara do céu. Ele é insuportável. Ele se envolve no processo. Esse cara aparece no início do livro revirando o apartamento dele. Ele acorda assim, uai, o que tá acontecendo aqui e tal. Aí você fica, nossa, coitado desse cara. Bicho, mas tem hora que você torce pra ele se ferrar mesmo, porque ele é muito, assim, sei lá, é desumano. Não por de maldade, assim, mas é desumano de pensar umas coisas básicas, ó, de tratamento formal um com o outro, tanto com homens quanto mulher. Não só ele, mas a maioria dos personagens aqui são totalmente amorais, assim, não tem, não sei, perderam um pouco da humanidade nesse livro aqui. Tem os advogados, as pessoas que trabalham, os advogados, os juízes, as pessoas que trabalham para os juízes. Tem um pintor aqui também que ele faz quadro para os juízes, que é um dos caras que ele tenta fazer amizade para poder fazer o processo dele andar. Aí tem uma secretária de um advogado que ele se relaciona com ela para tentar fazer o processo dele andar. Tem, moço, cara, pense, eu eu entendo, o autor bota o negócio, esse tipo de personagem sim pra gente refletir, mas eu tenho um problema de pensar demais e eu fico com vontade de matar esses personagens aqui, porque eles são coisas básicas que você podia pensar um pouco para realizar algum determinado assunto. Mas é triste a vida dele, sim. Ele é outro que é um personagem que ganha bem, que ele é gerente de um banco, tudo, se envolve nesse processo, assim, que nem para que ele nem sabe que processo é esse, vai desenrolando assim, mas ele também não sabe, tem hora que você vê, poxa, e o processo, o cara tá fazendo isso e tem um processo ali, e parece que ele não tá, que nem uma cena que ele tá na casa de um advogado que o tio dele preocupado com a situação, de fora do processo, leva ele no advogado famoso lá, fala, esse cara que vai te ajudar ele. Aí ele tá enquanto o pessoal tá conversando sobre o processo dele, ele tá no quarto com a empregada com a enfermeira desse empregada enfermeira desse advogado, em outro quarto, deitando e rolando com ela, enquanto o pessoal tá conversando sobre o processo dele. Assim, é estranho, sabe? Você vê esse tipo de situação. Mas o Kafka ele escreve muito bem esse livro. Esse aqui livro nem ia ser lançado. Aí o Kafka pediu para não lançar ele depois que ele adoeceu e estava para morrer assim, mas um amigo dele pegou os escritos e lançou. Essa edição tem até umas partes que tinham sido cortadas do livro e acharam e anexaram. É muito boa essa aqui. Agora isso aqui eu deixei por último porque tem uma questão do novo filme que lançaram agora em início de 2026, que é o Frankenstein. No livro eles demonizaram demais o Frankenstein, que é o criador do monstro, e humanizaram demais o monstro, que foi a criatura, resultado das experiências do Dr. Frankenstein. Cara, o livro ele tem um dos começos que mais se aproxima do começo do livro, né? Então lá um pessoal viajando, encontra uma criatura andando, depois que encontra o Dr. Frankenstein que está atrás da criatura. Achei interessante. Só que o monstro no livro ele é abominável só de você olhar. O que fizeram no livro, você tem vontade até de casar com o cara. O cara tá lindo, aquele monstro lá. Aí, não é que o filme ficou ruim, o filme ficou bom. Ele só não
eles só desmistificaram um pouco a coisa, porque o monstro, ele nasce, ele tem aquela coisa do que o pessoal gosta, que um iluminista falou, que a pessoa nasce boa e a sociedade o corrompe, aí eles tentaram fazer isso, a Mary Shelley tentou fazer isso no livro, cara, o ser humano, gente, se ele não tem uma base para estruturar a personalidade dele, ele vai se corromper. Ele tendo a base, ele se corrompe, sem a base, ele fica muito pior. Tem um livro que eu quero ler, que eu vi o filme, de umas crianças que se perdem numa ilha e eles montam tipo uma estrutura social lá e o negócio degringola lá e começa a matar uns aos outros lá. Ali se você ver o livro, você vai ver que ali é a base do ser humano. Ali é a base do ser humano. O ser humano, se ele não tiver uma base moral, ele vai ser a pior criatura que vai existir na Terra. Mas o Frankenstein no livro, voltando para o assunto, ele é um cara super inteligente e super esforçado desde criança. Ele sempre teve curiosidade de descobrir as coisas e tudo, assim. Aí quando ele vai para a universidade, ele começa a fazer os experimentos e tal, e decide criar uma criatura. Só que quando ele perde a noção, ele vai atrás de corpos em cemitérios, necrotérios, rouba e tal, e vai fazendo a junção e tal. No livro não mostra como ele cria, só mostra o processo pré-criação. Depois do processo ele fala, já pula pro monstro ganhando vida, se mexendo. Só que o monstro é tão grosseiro, tão grotesco, tão abominável, que ele, na hora que o bicho ganha vida, ele tem um ataque e surta e desmaia. E quando ele acorda, o monstro não está mais lá. Esse aqui passa alguns meses e aí ele vai. Ele fica muito doente no livro, depois dessa situação. E depois de alguns meses, ele resolve voltar lá para a cidade dele, que tá tendo um problema de família lá com ele, com o pessoal dele. Aí o irmão dele morre, o irmão dele caçula, acho que tem 7 anos, 9 anos. Aí lá pra frente você vai descobrir que quem matou o irmão dele, caçula, foi o Frankenstein. Tipo por acidente, o menino tá brincando na floresta, ali perto da cidade, aí ele vê o monstro no susto, agarra o pessoal do menino e quebra. Aí nisso morre mais uma. É condenada à morte uma moça que mora na casa do Frankenstein, porque acham um negocinho do menino que estava com ele brincando no bolso da mulher e tal. Aí sei que ela também vai condenar à morte. São pessoas muito ligadas ao Dr. Frankenstein. E nisso depois morre o melhor amigo. Isso tudo é o monstro arquitetando para matar as pessoas que o Frankenstein ama. Aí o monstro vai, mata o melhor amigo dele, mata o pai dele, mata a noiva dele. Cara, ele sai matando todo mundo. E aí o Frankenstein fica louco. Bicho, eu fico indignado porque tanto o livro quanto o filme, o cara conseguiu criar, dar vida a um ser inanimado. Cara, se eu fosse esse Frankenstein, na primeira morte do meu irmão caçula, eu tinha criado um tipo de arma que matasse essa criatura. Ele não tem. Cara, ele é parado demais. Vai matando as pessoas que ele ama e o bicho dá uma risada distorcida, abominável pra ele. Toda vez que ele mata alguém assim. E no filme ficou o Frankenstein sendo o monstro mesmo, assim, obcecado, louco. E o monstro sendo o bom selvagem, o homem nasce puro, a sociedade corrompe. Eu não gosto desse tipo de narrativa porque é uma narrativa tola, gente. Não existe isso. O Guilherme Del Toro, ele sempre faz esse tipo de coisa. Gosto dos filmes do Guilherme Del Toro, mas ele tem esse aspecto, assim. Eu não gosto, porque se o ser humano ele não recebe uma base moral, ele vai se tornar a pior das criaturas, cara. Ele vai se tornar a pior das criaturas. A história tá aí para comprovar isso. Toda vez que aconteceu isso, e a sociedade se corrompeu, a queda do Império Romano
foi porque a sociedade ficou totalmente amoral. Ficou totalmente amoral. O Império Romano foi um dos maiores impérios, foi o maior império do Ocidente. E desandou para isso. E isso se repete constantemente, é uma constante na sociedade humana. Você pode ver hoje como é que estão aqui, qualquer música, filme, novela, qualquer coisa que você vai ver assim, tá totalmente amoral. A gente está quase chegando no nível do término de Roma. A sociedade está se tornando completamente amoral. Mas, no mais, é isso. Eu não gostei do livro. Eu gostei do livro, o que eu não gostei do livro foi o personagem principal por conta da falta de atitude dele para com monstros. Ele criou ele também tinha um jeito de eliminá-lo. Então, esses foram os 5 livros dos quais eu gosto muito, só que os personagens principais me dão nos nervos. E aí, e você? Quais são os livros que você gosta e que os personagens principais não te convém? Diz aí. Até mais, gente. Grande beijo no coração. Tchau.